Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, então, a gente vai estar falando a respeito do livro de Jeremias, no capítulo 18. Vamos ler alguns versículos aqui, prestamente estando na palavra. Capítulo 18 do livro de Jeremias, verso 1 e 2, onde a palavra de Deus nos diz: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, Jeremias está dizendo, né? Eu, Jeremias, que escrevi esse livro, estou dizendo que Deus falou comigo. Né? Falou comigo e me disse as seguintes palavras, né? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, né? O que ele está querendo dizer? Primeiro, Deus fala para ele: levanta-te, né? Então, a palavra levante-te, ela pode representar aqui, nesse momento, né, nessa palavra, o sentido, assim, de exortação, né? Tá querendo dizer o quê? Você está falando para ele: olha, se levante porque eu tenho algo para você. Então, Deus, ele levanta quem ele quer e da maneira que ele quiser, né? E no momento que ele quiser. Então, nesse momento, ele está dando essa palavra para Jeremias, falando com que ele venha se levantar. Porque algo Deus quer fazer para ele, algo Deus quer mostrar para ele na casa do oleiro. Então, ele faz uma exortação: olha, se levante e desce até a casa do oleiro. Ele tá querendo, a palavra descer, aqui ela pode representar o sentido de você ter consciência, né, e querer descer até a casa do oleiro. No caso dessa palavra, né? O descer significa a questão de se humilhar, de ser humilde, de descer do topo de onde você está, onde Deus te levantou, descer para que você venha aprender algo, que algo Deus venha falar com você, né? Nesse momento, no momento que você desce. Então, essa palavra, ela vem falar, né? Vem falar com Jeremias justamente essa questão, né? Deus está querendo levantar ele. Deus faz essa exortação. Deus quer levantar ele, quer que ele se levante. E Deus pede para que ele desça, ele se humilhe, ele seja uma pessoa humilde. Ele desça até a casa do oleiro. Que ele vá para dentro da casa do oleiro e lá Deus tem algo para falar com ele, algo para ensinar ele nesse momento, né? Então, a palavra de Deus fala que Jeremias, então, ele desce até a casa do oleiro. Né? Ele se levanta e vai até a casa do oleiro, entra dentro da casa do oleiro. Lá Deus fala com ele, né? Aí, na sequência da história, a palavra de Deus, ela diz que Jeremias, chegando até a casa do oleiro, viu o oleiro modelando um vaso. E nesse momento, o vaso se quebra nas mãos do oleiro, o vaso de barro, né? E no momento que se quebra, o oleiro imediatamente ele pega todo aquele barro que se quebrou e modela um novo vaso conforme a maneira como ele quer, né? Do jeito que ele quer, do molde que ele quer, do modelo que ele quer. Então, e Deus ainda ele fala, né, com Jeremias, né? No momento que Jeremias vê isso, vai até a casa do oleiro, Jeremias se levanta, desce a casa do oleiro, vê esse cenário, essa imagem, Deus mostra isso para ele. Deus fala para ele, né? No verso 5 e no verso 6 ele fala assim: Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Porventura não poderei eu fazer vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então ele está querendo dizer o quê? Que ele é quem modela a minha vida, ele quem modela a sua vida. Tudo está nas mãos do Senhor. O Senhor é que tem o total controle de tudo, né? No momento que Deus nos levanta,
pede para que a gente desça até a casa do oleiro, ele está querendo dizer o quê? Eu preciso moldar algo em você. Tem algo que precisa ser mudado, tem algo que precisa ser acrescentado, tem algo que precisa ser alterado. E essa mudança não provém de mim, das minhas forças, provém de Deus, do querer do Senhor. Que Deus, ele está preocupado e ele está empenhado em fazer a vontade dele, não fazer a minha, não fazer a tua. Então, no momento em que eu decido descer à casa do oleiro, eu estou sendo obediente à palavra de Deus. Estou sendo obediente ao que Ele quer. Eu desço com um coração aberto realmente para receber uma instrução do Senhor. Né? Então, é isso que Deus fala, né, para Jeremias nesse momento. Ele quer realmente descer, é que Deus pede para que Jeremias desça a casa do oleiro, porque ele quer realmente mostrar para Jeremias que ele tem o controle de tudo. E ele tem o controle da vida de Jeremias, assim como ele tem o controle da nossa vida. Ele modela da maneira que ele quiser. Então, assim como ele pode me levantar, ele também pode me colocar lá embaixo. Estalar de dedos no momento que ele quiser. Então, se eu estou na situação em que eu estou hoje, é permissão de Deus. É Deus que me colocou aqui. É Deus que me permitiu. Deus abriu portas para que eu estivesse aqui numa situação em que eu estou vivendo nesse momento, né? Mas a qualquer momento Deus pode mudar essa situação. Deus pode tirar coisas, acrescentar coisas, tudo depende da minha obediência, né? Da maneira como eu ouço a voz do Senhor e eu obedeço a palavra dele, o que ele tem para me ensinar, né? Porque a palavra de Deus, ela diz que bendito é aquele que é repreendido. Muitas vezes Deus nos faz descer a casa do oleiro para que a gente aprenda algo, né? Uma repreensão. É Deus querendo nos repreender. É Deus nos mostrando algo que a gente fez de errado e que a gente precisa mudar. Então, nossa vida, ela tem que seguir os planos do Senhor. A gente precisa estar ligado ao propósito de Deus, estar no centro do propósito do Senhor, viver o propósito que Ele tem na minha vida. Então, a questão não é o que eu quero, a questão é o que Deus quer. É isso que Deus mostra para Jeremias. Né? Ele mostra para Jeremias que Ele tem o controle de todas as coisas. Que se eu não quiser viver os planos de Deus, Deus pode me quebrar no meio, assim como o oleiro fez com o vaso. Quantas vezes foram necessárias? E muitas pessoas, elas mudam totalmente a sua vida, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, a situação em que ela vive, justamente por causa disso. Que Deus vai lá e quebra o vaso, ou seja, toca em todas as áreas da vida dela. Talvez ela perde coisas, perde muitas coisas não dão certo, algumas coisas só andam para trás, ela começa a pensar, meu Deus, nada dá certo, é Deus quebrando o vaso, é Deus quebrando, e no momento certo Deus começa a moldar um novo vaso. Então, muitas coisas acontecem por permissão do Senhor, coisas que nós parece que é ruim, vem para nos moldar, para nos transformar. É Deus nos colocando dentro da casa do oleiro para que Ele possa moldar o vaso, que Ele possa realmente fazer com a maneira dele, do jeito dele. E é por isso a necessidade de nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida e viver o propósito do Senhor. Amém? Então, essa palavra, ela vem para realmente edificar o nosso coração, a gente entender o que Deus quer para nós, né? Entender que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. Entender que os planos do Senhor é que tem que se fazer presente na nossa vida. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer na minha vida. Ele tem o melhor para nós, sempre. Confiar nos planos de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.